Olá a todas e a todos. Mais um JTT com Dignidade, na minha coluna Observações Filosóficas. E hoje eu tenho o grande prazer de ter um bate-papo com a antropóloga Luciane Orix. Olá, Luciane, seja bem-vinda no Desacato e no JTT com Dignidade. Oi, Vânia. Oi, pessoal. É Então, uma a alegria, Luciane... Desculpa. é Vai, uma alegria Luciane. estar aqui com vocês. Luciane, a Luciane Orix, ela é antropóloga, e ela fez mestrado pela Federal do Rio Grande do Sul, é doutora pela Federal de Santa Catarina, e hoje continua fazendo pesquisa. E a pesquisa da Luciane me chamou muito a atenção, porque eu acho que é um assunto super importante, cada vez mais no Brasil. Eu acho que nós precisamos dar cada vez mais atenção, que é a questão da saúde pública, mas também a questão dos povos indígenas, o que eles têm a nos dizer, né? Então, o objetivo da nossa entrevista é focar na tua experiência, Luciane, como pesquisadora e também como pesquisadora teórica, mas pesquisadora em campo, né? Sobre essa questão da saúde dos povos indígenas e sobre essa questão da subjetividade e da cultura indígena, né? No Brasil, a gente tem uma população indígena que chega a 817 mil pessoas, organizadas em 270 povos, né, falantes de 180 línguas diferentes. E quando a gente tem esses dados que parecem incríveis, né, a gente fica se perguntando o que nós conhecemos dos povos indígenas e o tão pouco que nos é falado, né? E é sobre isso que a gente quer falar com a Luciane. A gente quer falar mais sobre a cultura desses povos indígenas. Então, é sobre isso, Luciane. Esse bate-papo de hoje é sobre isso. Bom, é uma alegria, como eu disse, né, estar aqui com vocês. Eu iniciei a minha carreira com os povos indígenas ainda quando estava na graduação das Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E foi o povo Umburá-Guarani, que é um dos povos indígenas que existem no sul do país, né, no sul do Brasil, que me acolheu e aceitou conversar comigo sobre questões relativas à saúde. Bom, os dados do IBGE, Ivânia, o último, que é de 2010, né, do último censo, eles contabilizaram 305 povos indígenas, Nossa. falantes de mais de 280 línguas. Então, Nossa. nós temos uma representatividade, né? Nós temos uma diversidade de línguas e de etnias, de identidades étnicas ainda muito representativa, assim, né? Uhum. Na população brasileira. Uhum. Então, esse foi um dos povos que me acolheu, e já de início, a questão da pesquisadora, né, como se consolida esse lugar, né, o fazer, inclusive acadêmico, ele me colocou em uma certa posição incômoda, inclusive por trabalhar com a questão de saúde e se deparar com inúmeras necessidades. Então, já de início, eu fui convocada pelos povos indígenas não apenas a estudar sobre o outro, ou sobre a cultura do outro, ou sobre algum aspecto da sua vida social e cultural, mas também a me engajar na busca de soluções para o enfrentamento de alguns dos problemas de saúde que esses povos estavam enfrentando na ocasião. E aí, o método que eu fui desenvolvi e ao longo do tempo me acompanhou, inclusive até hoje, é o de pesquisação. Então, é Uhum. pesquisa, sim, mas é a pesquisa sobre a experiência que está sendo realizada na hora. Por quê? Uhum. Nós não sabemos nada sobre os povos indígenas, né? São outras Uhum. formas de conceber, de entender, de conhecer o mundo. Então, Uhum. precisamos aprender com eles, e muitos dos problemas que eles enfrentam, acredito
que as respostas estão dentro das próprias comunidades, estão dentro das próprias aldeias. Então, se instaura um processo dialógico de busca de soluções e de construção de alternativas para o enfrentamento dos problemas de saúde. Uhum. Luciane, você fez uma pesquisa e publicou o resultado de uma pesquisa, ou publicou um texto, né, sobre a questão da saúde da mulher indígena, né? Existe uma política pública diferenciada, eu acredito, para as mulheres indígenas. Nós temos um órgão que se chama PNASE, né, que é a Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena, e que cuida dessa questão, né? E aí a minha pergunta para ti é como é que esse órgão atua e como se deu, né? Que tu falasse um pouco sobre essa questão, justamente como é trabalhar com a questão da saúde da mulher indígena, né, no Bom, Brasil. na verdade, com a Constituição de 1988, o artigo 231, ele reconheceu aos povos indígenas o direito desses povos às suas instituições, aos seus conhecimentos, às suas línguas, às suas tradições, costumes e também aos seus territórios. Foi uma virada, né, na questão dos direitos indígenas, esse marco legal, em função de que até então os povos indígenas estavam submetidos ao regime tutelar do Estado, né? Eles eram considerados relativamente incapazes, né? E é com a Constituição Federal, então, que esse status jurídico muda e eles passam a ser considerados cidadãos plenos, né, cidadãos brasileiros plenos, com o direito à diferença. E é para compatibilizar, então, porque muitos perguntam, né, se o sistema único é universal, por que uma política específica para os povos indígenas? Então, foi justamente para compatibilizar esse direito diferenciado garantido pela Constituição Federal que foi criada uma política específica de atenção à saúde dos povos indígenas, né? Compatibilizar os direitos diferenciados constitucionais, a Lei Orgânica de Saúde, que é a Lei 8080, que regulamenta o Sistema Único de Saúde. Se cria a PNASP, e se institui também o subsistema de atenção à saúde indígena, que organiza a rede dos serviços de atenção básica dentro das terras indígenas desses povos, né, dentro dos territórios já demarcados e homologados pela União. Então, quem faz hoje a gestão do subsistema que deve operar a partir das diretrizes instituídas pela política da saúde indígena é a Secretaria Especial de Atenção à Saúde Indígena, que está situada no Ministério da Saúde. Veja que interessante, Evânia, é a única pasta, né, a única secretaria do Ministério que tem como missão a execução direta das ações de serviço. Isso porque a gestão do subsistema Atenção à Saúde Indígena, ela é de responsabilidade federal. Ela não é de responsabilidade dos municípios e dos estados no que tange a atenção básica, né? Uhum. No que diz respeito à atenção de média e alta complexidade, que são os hospitais, a rede hospitalar, ou exames de maior complexidade, então, sim, a rede do SUS tem que dar essa retaguarda ao subsistema, porque é direito dos povos indígenas também uma atenção integral à sua saúde. Uhum. Então, a questão das mulheres, desculpa, né? Uhum. As mulheres, então, acabam sendo um dos segmentos estratégicos fundamentais, né, a serem olhados por esse serviço de saúde. Mas essa mulher, ela está inscrita no contexto de uma rede de parentesco, no contexto de relações de gênero que são forjadas a partir de múltiplos arranjos culturais e sociais, e daí a importância de políticas específicas para, né, para a atenção à saúde da mulher. Por exemplo, a questão do parto, né, a questão do parto, da gestação do parto e do pós-parto nas aldeias. Muitas comunidades ainda, muitos povos ainda, essas crianças, essas mulheres parem, dão à luz na aldeia, né? E essas crianças são aparadas por parteira ou mesmo por outras mulheres. Há povos em que a questão do parto não é um assunto de especialista. A mulher pare,
e ajuda outra a parir. Então, é um assunto da natureza, né? Luciane, eu quero fazer uma pergunta para ti sobre essa questão é, que a gente pode chamar talvez de intersubjetividade ou talvez troca de conhecimento. Existe uma preocupação, você tem conhecimento disso? Se existe uma preocupação quando, digamos assim, dentro dessas políticas, para dar vozes e dar importância ao conhecimento indígena, ou seja, a política pública de saúde, ela leva em consideração o saber do indígena, porque a gente sabe que os povos indígenas têm um saber que é ancestral, né? E eles trazem isso na sua cultura, na sua bagagem. Existe um respeito por parte dos órgãos públicos sobre esse saber, mas eu queria que tu respondesse essa pergunta no nosso próximo bloco. Ok. Júlia? Eu chamei a Sofia de Júlia, porque a Sofia, a irmã da Júlia, que fazia entrevistas também, e estava lá na organização de todas as minhas entrevistas. E agora eu confundi, é uma questão familiar. Mas depois vocês editam tudo, né? Não tem problema. Depois eu corto. Então, vou ficou... fazer assim, colocar a vinheta de novo. E aí, Meu Deus, já deu 12 minutos, tu vê, né? Passa muito rápido. Não deu nem para começar. Não deu nem para começar, mas eu não sei se esse corte ficou bom, Sofia. Então, eu vou ver se na edição dá certo. Porque eu acho que ficou. Vou ter que refazer essa pergunta, eu acho. Eu acho que refaz agora de novo. Vou ter que refazer, tá? E acho que de repente a gente corta, não sei daí como é que a gente vai fazer. Tu vê aí se dá para editar. Tá, mas aí refaz a pergunta. Vou refazer. Até porque senão vai ficar estranho. Luciane, voltamos com a nossa entrevista e nós estávamos falando, então, né, no programa passado, sobre a questão de saúde pública voltada para a mulher indígena. E eu acho que um dos pontos de preocupação central para a gente diz respeito à saúde pública, mas esse direito que é dos indígenas de ter essa saúde pública, por assim dizer, do governo, né? Mas também eu gostaria de saber se existe um conhecimento que é trocado ali, existe uma reciprocidade, ou seja, essa política pública de saúde, ela dá também vozes aos povos indígenas em relação ao conhecimento desses povos, porque nós sabemos que os povos indígenas têm um conhecimento ancestral, né? Eles vêm tem todo um respeito que eu acho que a gente deve ter com os povos indígenas em relação a esse conhecimento que diz respeito também à saúde deles, aos corpos, ao respeito ao corpo, à saúde. Como é que fica essa política pública de saúde voltada para a mulher e voltada aos povos indígenas, respeitando também esse saber dos próprios povos indígenas? Bom, o respeito às culturas indígenas é um dos princípios que orienta a própria Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, bem como o reconhecimento da eficácia das suas medicinas tradicionais e também uma das diretrizes prevê que esses serviços sejam os serviços de saúde prestados no âmbito das comunidades, seja articulado
às práticas, aos saberes e aos praticantes das medicinas tradicionais indígenas, conforme as premissas epistemológicas, né, que organizam esse sistema de conhecimento e de práticas. A questão é que, se nós temos isso posto como diretriz na política, nós ainda não temos, no sistema universitário, estratégias de formação dos profissionais de saúde para dialogar com culturas tão diferentes. Então, muitas vezes, esses profissionais saem da universidade sem ter esse preparo para trabalhar com os povos indígenas e vão aprender a fazer saúde indígena com as próprias comunidades, né? Então, acaba que nós temos hoje, no Brasil, com essa diversidade enorme de povos, inúmeras experiências criativas, interessantes, né, que orientadas pela articulação de saberes entre o que o profissional sabe do ponto de vista técnico e como que ele vai ter que aplicar isso que ele aprendeu na universidade a contextos linguísticos diferentes, contextos de parentescos diferentes, que são invisíveis, né? O que a gente tem hoje é que se aprende a fazer saúde indígena fazendo saúde indígena, mas nós não temos um acúmulo de conhecimento construído a partir dessas experiências, né? As análises das pesquisas ainda são feitas muito de fora e nós temos pouco espaço para as vozes dos próprios profissionais de saúde. Então, é um campo aí ainda a ser trabalhado, desvelado, e um desafio para o próprio subsistema de atenção à saúde indígena, no que diz respeito a uma das políticas do SUS, que é a política de preparação de recursos humanos, né, para efetivar os princípios do Sistema Único de Saúde, que é o de integralidade da atenção, universalidade do sistema, equidade, né, e a atenção diferenciada nos povos indígenas. Então, muito ainda há de se fazer, apesar do subsistema já estar com 23 anos, né, agora. Ele foi criado em 1999. Interessante. Luciana, eu queria mudar assim, um pouco de foco, mas ao mesmo tempo ainda acho que é algo que diz respeito à saúde. Você escreve um artigo extremamente interessante sobre o significado do consumo de álcool entre os indígenas desse povo que chama Umbuá Guarani. E você, no texto, você parte dessa ideia que, para esses povos, né, através da tua pesquisa, o consumo de álcool compromete negativamente o vínculo familiar. E a gente sabe, né, que as drogas e o álcool é um fator, na maioria das vezes, de desagregação familiar entre nós também, não indígenas, né? E aí a minha questão, justamente para falar sobre essa troca de conhecimento, né, entre povos indígenas e não indígenas, eu gostaria de saber de ti o que os povos indígenas, a partir dessa tua pesquisa, têm a nos dizer sobre essa questão do consumo de álcool. Bom, eu não tenho como falar em nome dos povos indígenas, né? Então, isso é uma das primeiras coisas que precisa ser pontuado. Apesar de eu ter trabalhado com vários povos no Brasil, como eu disse no primeiro momento da entrevista, os Guarani-Umbuá foram os meus primeiros professores, e o tema do álcool, né, do alcoolismo, foi um dos temas com o qual eu trabalhei. Saúde mental indígena é uma das linhas, né, com as quais eu trabalho. Nesse contexto, que foi o contexto de pesquisação, nós podemos compreender, né, perguntar, nós tínhamos 3 perguntas aos indígenas quando fizemos um diagnóstico. É um problema para vocês? Que tipo de problema que é? E o que pode ser feito para resolvê-lo? E é a partir, então, de instaurar um processo de diálogo entre eles, e muitas vezes eram situações em que o debate ocorria todo na língua indígena. Eu gravava, naquela época, o ano 2000, nós não tínhamos esses gravadores digitais, eram aqueles gravadores com fita cassete, para posteriormente fazer as traduções com os indígenas que participavam da equipe, né,
de pesquisa. Desde aquela época, a gente já trabalhava com essa ideia de equipe interétnica e projetos participativos. E foi a partir desses diálogos, então, que emerge a explicação que eles dão, que é, na bebida alcoólica, existe um espírito que não tem parente, né? Então, esse espírito que não tem parente, ele casa com o espírito do corpo da pessoa, e o espírito divino da pessoa, que é o responsável pela proteção da pessoa, se afasta, deixando a pessoa à mercê de várias influências espirituais nefastas e fazendo coisas que seriam contra os próprios preceitos de Nyanderu. Nyanderu é o nosso pai, né? Uma das formas com a qual eles chamam os deuses criadores. Então, quer dizer, aqui nós estamos diante do quê? De um modelo ontológico diferente, ou seja, de uma noção de pessoa própria dos Guarani-Mbuiá, que não é a nossa, de indivíduo moderno, ocidental. Estamos falando de um corpo, né, construído a partir de outras práticas e de outras teorias de corporalidade, e de uma pessoa relacional, ou seja, uma pessoa que se situa dentro de uma rede de parentesco, em que, quando eles dizem, mora um espírito que não tem parente, e ele faz com que a pessoa desconheça os seus parentes, aí eles localizam um verdadeiro problema, né? Que não seria a dependência química, que não seria da ordem do indivíduo, propriamente dito, mas assim da ordem do impacto que causa sobre o coletivo. E, bom, isso é o fundamento a partir do qual vai se desenvolver, então, as estratégias de intervenção dentro das práticas da própria medicina tradicional indígena, que foram as boas palavras, o acesso à casa de reza, e outros, né? E outras formas de diálogo que eles foram desenvolvendo, eles foram criando. Agora, veja, esse problema ele é criado com as bebidas introduzidas pelo contato com o colonizador. Os povos indígenas já conheciam a embriaguez mesmo antes do colonizador chegar. Só que eram as suas próprias bebidas fermentadas. A bebida feita à base do milho, a bebida feita à base de mandioca, e essas bebidas eram produzidas em outros regimes, né? Outros regimes, inclusive de parentesco, de organização do trabalho para a produção, quem que planta, quem que colhe, quem que rala, quem que fermenta, quem que mastiga, né? Toda uma distribuição de papéis na produção dessas bebidas, e elas eram utilizadas em momentos festivos ou rituais, e acabavam. E o ciclo, né, até vir outra safra que permitisse outra produção, em um tempo que seguia. A introdução da bebida alcoólica destilada pelo colonizador, ela não vem sozinha. Então, um dos velhos com quem eu tive a oportunidade de conversar, um dos anciões, um sábio, né, que já partiu faz tempo, Perumi, ele me dizia, isso do povo Mbuiá-Guarani, ele me dizia, Guarani-Mbuiá aprendeu a beber quando começou a trabalhar para o branco. Nessa época, não era garrafa. Nessa época, o patrão servia a cachaça em tacho. Só que junto com a cachaça veio também o arroz, o sal, o açúcar. Todas essas questões, elas são introduzidas do mundo do branco, elas são tequati, elas são imperfeitas, elas trazem algo de imperfeição que tende a corromper o mundo e a corromper o corpo. E ao fazer isso, é como se esse corpo guarani, que inicialmente poderia alcançar a terra sem mal, vamos dizer assim, que a terra sem mal seria o ideal da pessoa guarani, a terra sem mal é passar a morte com o corpo tudo, né? É uma forma de responder à questão da finitude do ser, que é uma pauta, eu acho que filosófica interessante. Ela se perde, porque esse corpo passa a ser corrompido pelos objetos que vêm do mundo do branco e que entram no circuito da reciprocidade, do circuito do dom e da dádiva, que são justamente aquelas práticas que atualizam o vínculo do parentesco. Uhum. Eu teria uma pergunta justamente sobre essa questão do parentesco, mas, Luciana, a gente não tem mais tempo, mas eu vou fazê-la e queria, se tu pudesse respondê-la
breve, essa relação de parentesco dos povos indígenas, ela é diferente, portanto, da nossa relação de parentesco. O que culturalmente é diferente para ele essa experiência do parentesco? O parentesco, portanto, vai além da família consanguínea? O que é isso? Bom, não tem como responder isso rapidamente. Mas, assim, nós temos 305 povos. Cada um desses povos ele tem o seu sistema de parentesco específico. Né? Nós temos, por exemplo, uma teoria, né, na relação com o corpo. Por exemplo, uma das teorias muito difundida entre vários povos é que o feto é feito no útero da mulher a partir do sêmen e do sangue, em alguns casos é só do sêmen. Então a mulher ela é um receptáculo que acolhe o sêmen e que vai cozinhar esse sêmen, transformando esse material, digamos assim, essa substância no corpo da criança. Tem povos que é mais do que um homem que colabora com a formação desse feto nesse útero da mulher. Tem povos em que a criança, o sangue da mulher também colabora na construção desse feto. Dependendo de como que isso é pensado e das práticas que vão ser associadas, você vai instituir linhagens de parentesco totalmente distintas. Por exemplo, agora a gente veio de uma experiência no Maranhão, em que a gente dialogava com os povos do Maranhão e a gente trouxe os profissionais que trabalham com o Zoé. É um povo do Pará, é um povo que reside em Óbidos, é um povo tupi-guarani, a língua que ele fala é parecida com a dos Guarani-Mbuiá, aqui, e eles são um povo polígamo. Então, as mulheres são casadas com 3 maridos e os maridos com 3 mulheres. Isso faz com que se organize o sistema familiar, a própria unidade doméstica, a unidade familiar, ela se constrói de outra forma. Então, a técnica de enfermagem nos contava que ela perguntava para uma mulher que tinha 3 maridos: quem é o pai do seu filho? E ela dizia: é esse e é esse. E nisso ela tentando saber quem era o pai da criança, até que ela se deu conta de que ela estava perguntando errado. A pergunta era: de quem é o esperma que fez o seu filho? Uhum. E aí, o esperma é esse, mas o pai são os 3. Ou seja, nós estamos com o sistema de parentesco é um sistema classificatório. As classificações, as categorias desse parentesco, ela vai mudar de povo para povo. E isso isso é fundamental para compreender como que esse corpo é produzido e como que essa subjetividade é forjada a partir dessas linguagens, né, do simbólico que são estruturantes das culturas indígenas. Maravilha, Luciane. Nossa, você só deu um gostinho para a gente Foi rápido. Foi rápido. A gente fica muito agradecido pela tua vinda aqui no Desacato, no JTT com Dignidade. Eu espero que a gente possa continuar essa entrevista e falando mais sobre esse tema, né, e sobre a cultura indígena, que a gente sabe tão pouco no Brasil. Parabéns pelo teu trabalho e muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, estou à disposição. Foi uma alegria conversar com vocês. Até logo. Obrigada, Luciane. Bom, até semana que vem, então, com mais Observações Filosóficas no JTT com Dignidade.